Olá pessoal, boa noite a todos, sou o Diógenes e esse é o nosso vídeo para a semana do dia 23 ao dia 27 de junho de 2014. Nesse vídeo eu quero fazer um rápido mapeamento de todos os pares do ouro e da prata, ok? Então vou marcar os pontos principais de interesse, os pontos principais de suporte e resistência para essa semana e que eu acredito que podem gerar alguma oportunidade para a gente, ok? Euro-USD no gráfico diário nós temos essa resistência que eu acabei de marcar e nós também temos essa linha de tendência de alta unindo esse ponto. Também temos esse ponto de suporte aqui embaixo, que na verdade é o número redondo, 1.3500. Deixa eu colocar aqui certinho. 35. O preço acabou de tocar nesse ponto de suporte, portanto o que eu espero para essa semana é uma retração um pouco mais importante, talvez um movimento de alta antes de que o preço continue caindo, ok? No curto prazo então, eu espero que o preço toque, ou pelo menos se aproxime aqui do 38.2, dessa zona aqui em cima. Ainda estamos a alguns pips de distância do 38, estamos a 80 pips, pode ser que dê para a gente alguma oportunidade de compra essa semana. Lembrando também que esse ponto foi suporte anteriormente e pode vir a funcionar como resistência quando o preço se aproximar do 38.2. Ok? GBP-USD. Nós tínhamos essa resistência que era a máxima anual até o momento. E durante a semana passada, nos últimos dias, ela conseguiu ultrapassar. E agora o preço já está sendo negociado acima de 1.70, que era a principal resistência no próprio gráfico semanal, a principal resistência em 1.7000. Já faz aí 2 ou 3 dias que o preço está sendo negociado acima de 1.7000, o que mostra para a gente força por parte dos compradores. Isso é o que realmente interessa, ok? Existe força por parte dos compradores e é possível que nós vejamos aqui uma continuação da tendência de alta. Ele deu uma retração. Na retração que ele deu, ele rompeu uma linha de tendência de alta que passava mais ou menos por aqui, um pouquinho mais para cima, desenho errado aí, passava uma linha de tendência de alta mais ou menos por aqui, e agora ele retomou essa tendência de alta. Bom, o que eu espero para essa semana é movimento de alta para o GBP-USD, ok? Logicamente eu vou esperar uma retração um pouco maior para que eu possa procurar por oportunidades de compra. Mas devido a que o preço está agora em 1.7025, já está 1, 2, 3, 4 dias acima de 1.7000, isso mostra bastante força por parte dos compradores. E é possível que eles continuem dominando o mercado, enfim, não sabemos até quando. No gráfico semanal nós temos alguns outros pontos, temos esse ponto aqui que apesar de no gráfico semanal parecer não ter muita importância, mas é um ponto importante, e nós também temos esse outro ponto aqui. Ok? Se nós olharmos para o gráfico mensal, nós vamos ver que o preço, esse ponto aqui foi resistência, foi resistência, foi resistência, foi resistência, e se aqui se concretizar o rompimento dessa resistência de 1.7000, portanto todo esse nível vai desaparecer e é provável que ele continue subindo até níveis mais altos. Olhando pelo gráfico mensal, a gente pode ver, tecnicamente ainda não foi rompido o nível de 1.7000, ok? Está demorando, agora atualizou a minha, eu vi que tinha alguma coisa errada. Aqui ele está acima de 1.7025, mas ainda pode ser que ele dê alguma retração. Portanto, o que eu espero nesse momento é por uma retração aqui no gráfico diário, ele retorne talvez até esse ponto. Esse nível foi resistência anteriormente, pode funcionar como suporte, e a partir daqui talvez procurar por oportunidades de compra, certo? Vamos ver o próximo. O USD-CHF no gráfico diário nós temos ainda, né, essa linha de tendência de queda, que não é a mais importante porque ela está longe, e tínhamos essa aqui que desapareceu do caminho. Devido a que o preço rompeu essa linha de tendência de queda, fez um fundo duplo, é provável que ele continue subindo, talvez até buscar essa resistência, ok?
Estamos ainda um pouco longe dessa resistência, estamos falando de 100 pips aproximadamente, e o que eu espero para essa semana é movimento de alta, talvez até tocar nessa resistência. Esses são os dois pontos principais de interesse e também essa zona, esse suporte horizontal. O SDJPY, estamos nessa lateralidade. O mercado não tem mostrado muita, força suficiente para conseguir romper ou ultrapassar essa zona de suporte. Aqui foi suporte, foi suporte, foi suporte, suporte, suporte várias vezes. Temos também uma linha de tendência de queda desse ponto até esse ponto. E olhando mais aí no curto prazo, nós temos lateralidade no gráfico de 4 horas. Aqui dá para a gente ver perfeitamente um triângulo se formando aí, ou já formado. Se acontecer o rompimento desse triângulo para cima ou para baixo, pode dar oportunidade para a gente de compra ou de venda. Se ele romper para baixo, podemos entrar com vendidos até nesse ponto e até nesse ponto. De qualquer forma, ponto principal de interesse, acredito que será essa zona aqui. Uma vez que essa zona, quando acontecer o rompimento dessa zona, é muito provável que o preço continue caindo até chegar níveis mais inferiores. Okay? Então essa zona é ponto principal de interesse para o SDJPY. Vamos ver o próximo. O SDCAD, tendência de queda. Temos aqui tendência de alta no gráfico mensal, mas no gráfico diário a gente pode observar como o preço já começou a dar mostras de uma tendência de queda. Aqui a gente pode ver no gráfico diário, com topos e fundos cada vez mais baixos. Ok? A tendência está muito bem estabelecida e é provável que ele só encontre suporte aqui nessa linha de tendência de alta. Portanto, tendência de queda no gráfico diário, para mim, é válida. No gráfico de 1 hora, também é uma tendência válida. De qualquer forma, H4 é o meu ponto preferencial e esse par, ele tem uma situação, tem um ponto de interesse muito específico e pode dar para a gente uma bela oportunidade de venda assim que o preço tocar ali. Vamos traçar uma Fibonacci. Ok? A zona de interesse está entre o 38% e os 50%, nessa zona aqui. E o que eu espero é que, se o preço retrair, ou quando o preço retrair, que essa zona me dê oportunidade de venda no gráfico de 4 horas. Certo? Devido à tendência de queda no gráfico diário, tendência de alta no gráfico semanal, mas ainda estamos longe do ponto de suporte no gráfico semanal e é o que eu espero, que esse ponto sirva de resistência quando o preço retornar, para que eu possa entrar vendido até aqui e a partir daqui, pois já decidi o que fazer de acordo com o mercado, a informação que o mercado nos der. AUD USD. Gráfico diário, nós temos essa mega resistência, bastante importante. Essa aqui foi a máxima do mês 4 de 2014. Aqui foi a máxima de junho, é a máxima desse mês. E é uma resistência psicológica 0.9450. Ok? É o número redondo, aqui foi resistência, resistência. E pode ser que venha nos dar a oportunidade de venda até chegar nesse ponto aqui embaixo, que é uma zona de suporte. Vamos colocar aqui suporte, resistência e suporte. A partir desse ponto de onde o preço está agora, pode ser que nos dê alguma oportunidade de venda. É basicamente o que eu estou esperando por oportunidade de venda no AUD USD. Temos essa linha de tendência de alta e temos uma linha um pouco mais próxima do preço, que é essa aqui, cujo rompimento dessa linha pode dar para a gente alguma oportunidade de venda. Se acontecer rompimento, retração, continuação, a gente pode ter algum tipo de oportunidade de venda. De qualquer forma, eu estou aguardando. Esses são os pontos principais de interesse para o AUD USD. Nós também temos o Euro GBP nessa lateralidade, principalmente a tendência de queda, o que nós precisamos definir. A tendência é de queda. No gráfico de 4 horas, de 1 hora dá para ver melhor. A gente pode ver perfeitamente aqui o conceito de indecisão. Ok? Topos e fundos mais ou menos do mesmo nível.
E esse é o ponto principal de interesse para essa semana. Acontecendo o rompimento, ou se você quiser, logicamente você pode negociar, caso dê alguma oportunidade de venda aqui, ou de compra aqui, ou o rompimento dessa lateralidade. Certo? Isso no gráfico de 1 hora dá para ver perfeitamente, em todos os outros períodos também. Euro AUD, a tendência é de queda. No gráfico semanal temos essa zona de suporte, serviu como suporte anteriormente e pode vir a funcionar como suporte quando o preço chegar, mas estamos a aproximadamente 300 pips de distância. A tendência é de queda no gráfico diário, e ponto principal de interesse é essa resistência, esse ponto de suporte que pode vir a funcionar como resistência. Aqui foi suporte, e quando o preço tocar lá pode funcionar como resistência, até porque nós teremos aí uma confluência de fatores bastante interessante, chegando mais ou menos no mesmo nível. Ok? Euro JPY, par de muito interesse, que deu uma oportunidade de venda bastante legal esses dias, semana passada eu acho. Esse ponto foi suporte, aqui foi resistência, eu vendi em 1.4000, saí mais ou menos por aqui com 140 pips. A tendência é de queda, depois de que ele rompeu essa lateralidade, rompeu, retraiu, enfim. A tendência é de queda, no meu ponto de vista. O que eu espero para essa semana é que quando o preço tocar nesse ponto de suporte aí, em 137, mais ou menos, a zona de 137,50, que dê para a gente alguma oportunidade de compra ou de venda. Esse é o ponto principal de interesse para o Euro JPY. Certo? GBP CHF, temos, a gente pode ver em H4, vai dar para ver melhor, uma tendência de alta, muito bem estabelecida. Aqui a gente pode ver perfeitamente, topos e fundos cada vez mais altos. Isso aqui é a definição de tendência. A tendência é de alta. Ok? Isso no gráfico de 4 horas. No gráfico diário, aqui o semanal. Ainda estamos longe da resistência, que é um pouco mais para cima. Aqui é a zona de resistência por volta de 1.5500. Mas onde o preço está agora é uma zona de resistência, onde o preço acabou de tocar. Deixa eu voltar. E a gente pode ver como o preço entrou nessa lateralidade depois desse movimento de alta que ele fez. Ele fez um movimento de alta e agora está andando de forma lateral. O que eu espero para essa semana é alguma oportunidade para entrar contrário à tendência. Negociar contra a tendência nem sempre é uma boa ideia. Você precisa ter um bom know-how, uma boa experiência a respeito de como fazer isso. Muita gente, ou grande parte das pessoas, tenta negociar contra a tendência ou a favor da tendência, mas da forma errada. Ok? O que você realmente precisa saber é que cada situação, seja negociar na direção da tendência ou contra a tendência, cada uma dessas situações elas têm as suas particularidades. Por exemplo, negociar contra a tendência, na direção contrária ao fluxo do mercado, geralmente significa stop loss e take profits relativamente mais ou menos do mesmo tamanho. Ou seja, você vai ter uma relação risco-recompensa de mais ou menos 1 para 1. Isso, logicamente, dependendo do seu sistema. A forma como eu, às vezes, negocio contra a tendência, geralmente me dá uma relação de risco-recompensa de 1 para 1. O que não é a coisa mais interessante. Negociar na direção da tendência, muitas vezes você tem essa relação muito melhor. Você tem aí 2 para 1, 3 para 1, enfim. Para cada dólar que você arrisca, você está ganhando 2 de retorno, caso dê certo. Ok? Então, lembre-se disso, caso você decida negociar contrário à tendência. E é basicamente o que eu estou esperando para essa semana para o GBP/CHF. Também temos o CAD JPY, que recentemente ele rompeu uma resistência aqui, nesse ponto. Esse ponto aqui foi resistência, várias resistências, ele rompeu. Portanto, está estabelecida a tendência de alta. A gente pode ver claramente que o mercado rompeu com muita força nos últimos dias. É provável que agora ele dê uma retração e esse ponto que anteriormente funcionou como resistência pode vir a funcionar como suporte. E é basicamente o que eu espero para essa semana. GBP/JPY, nós também temos
Opa. Essa zona de resistência. Deixa eu arrumar isso aqui um pouco melhor. Isso aqui foi resistência, aqui foi resistência, resistência, e aqui pode vir a funcionar como resistência ainda, ok? Apesar de que o preço rompeu ali, mas pode ser que ele mostre para a gente talvez um falso rompimento. Se isso de fato se concretizar, nós poderemos ter alguma oportunidade de venda, e é basicamente o que eu estou procurando durante essa semana, ou seja, por alguma oportunidade de venda. Não necessariamente a oportunidade de venda já está acontecendo nesse momento, mas se der uma oportunidade de venda próxima de onde o preço está agora, pode ser que nos dê alguma boa oportunidade, uma boa relação risco-recompensa, baseado nessa resistência no gráfico diário. AUD, NZD, estamos em tendência de alta, a gente pode ver, o preço acabou de tocar em uma zona de suporte, e pode dar para a gente uma bela oportunidade de compra. E é basicamente o que eu estou esperando para essa semana. Oportunidade de compra, uma vez que essa aqui é uma zona de suporte, uma zona de interesse muito importante. Ok? Temos aqui um canal de alta, na verdade. No gráfico mensal, dá para a gente ver como que nós temos. Essa zona aqui é uma zona de suporte bastante importante. E é basicamente o que eu quero. Procurar por oportunidade de compra no gráfico diário. Ok? AUDCAD, no gráfico semanal, a gente pode ver claramente como o preço tocou aqui em 76.4. Deixa eu pegar a Fibonacci. O preço tocou em 76.4 da Fibonacci e começou a cair. Para mim, na minha cabeça, a tendência é de queda, ok? E é o que eu espero para essa semana, por oportunidades de venda. No gráfico diário, nós temos, pela leitura de topos e fundos, aqui esse topo foi mais alto que esse. Portanto, já temos aqui uma possível formação de uma tendência de queda. E aqui um possível movimento, e assim sucessivamente. É o que eu espero para essa semana, que me dê alguma coisa um pouco mais clara com relação à venda no AUDCAD, certo? AUDCHF nós temos, tivemos esse ombro, cabeção, ombro invertido, aqui, a gente pode ver. A tendência agora é de alta, e acredito que essa tendência continuará sendo de alta até ela tocar ou se aproximar dessa resistência aqui no gráfico semanal. Okay? Estamos bastante longe, 325 pips até tocar lá em cima, e é o que eu espero para essa semana. No AUDCHF, talvez a continuação dessa tendência de alta. AUDJPY, nós temos essa resistência no gráfico diário, toda essa resistência aí por volta entre a zona de 96,30 e 96,50, mais ou menos, ok? Uma resistência, uma zona de resistência bastante importante. E caso o preço consiga romper essa zona de resistência, pode ser que ele nos leve a níveis mais altos de preço, talvez até essa resistência aqui em cima, em 105,50, ok? Se isso não acontecer, aqui a gente está falando de aproximadamente 1000 pips, se isso não acontecer e o preço retrair, pode ser que nos dê alguma oportunidade de venda. Portanto, exatamente onde o preço está agora é uma zona de resistência bastante importante para o AUDJPY. Outro par que nós temos é o CHFJPY. Recentemente ele tocou em uma resistência. Aqui foi suporte, e aqui funcionou como resistência. E depois disso nós também tivemos esse fundo duplo. Aqui foi suporte e suporte. Portanto, estamos tecnicamente dentro de um range, ou uma zona de lateralidade para o CHFJPY, ok? Logicamente, como eu já falei em outro vídeo sobre a terra de ninguém, onde o preço está agora não é do meu interesse negociar esse par, apenas se ele tocar ou se aproximar de um dos níveis de suporte ou de resistência, um dos pontos de interesse. É o que eu estou esperando para essa semana, e
Pode ser que aconteça essa semana ou talvez a próxima, mas de qualquer forma, se não acontecer, eu estou totalmente fora desse par. Euro NZD. Ao longo do mês nós tivemos essa queda bastante importante no par, deu esse rasgo para baixo, e agora o que nós podemos ver é lateralidade. O mercado entrou nesse período de consolidação e é basicamente o nosso ponto de interesse para essa semana. Ou seja, esse próprio range, rompimento é esse ponto de suporte e esse ponto de resistência, ok? É o que eu espero para essa semana, ou são meus pontos de interesse, esse pequeno range em H4. Quando acontecer o rompimento da resistência ou do suporte, é quando eu quero me posicionar com relação a esse par. Nós temos EuroCAD, tendência de queda muito clara. A gente pode ver que até aqui a tendência foi de alta, ok? O preço fazendo topos e fundos cada vez mais altos, e a partir daqui a tendência é de queda. A gente pode até ver pela predominância da cor dos candles. Deixa eu trocar isso aqui. Pela predominância da cor dos candles. Aqui praticamente, isso aqui inclusive é uma forma extremamente simples e ainda assim bastante eficiente para você identificar tendências. A gente pode ver que aqui, nesse movimento de alta, a cor predominante nos candles é verde. Ok? E a gente pode ver que aqui, nesse movimento de queda, a cor predominante nos candles é vermelha. Isso é uma técnica extremamente simples e bastante efetiva para você identificar tendências. Outra forma, que inclusive é a que eu mais gosto, é através de topos e fundos. Topos e fundos mais baixos significa tendência de queda. Ok? Topos e fundos mais altos significa tendência de alta. Portanto, a tendência é de queda. Nós temos essa linha de tendência de alta. O preço está bastante próximo dessa linha. Quando o preço tocar nessa linha, pode ser que nos dê alguma oportunidade de compra ou de venda, dependendo se acontecer o rompimento ou se acontecer a retração. De qualquer forma, ainda precisamos esperar o preço tocar lá, que estamos aí a 300 pips mais ou menos no gráfico diário. Até que o preço toque nessa linha, acredito que o preço vai continuar caindo até tocar aqui. A partir daqui ele já decidirá o que fazer. Certo? Então, a tendência é de queda. Tendência de queda em H4 válida. Qualquer tendência que aparecer, dependendo dos parâmetros, da condição das médias móveis e tudo que nós já sabemos. Portanto, pode sim ser uma tendência válida. CAD e CHF, o cenário é exatamente o oposto do EuroCAD. Inclusive a gente pode até colocar aqui. Daqui para cá a gente pode ver predominantemente tendência de queda e candles vermelhos. Daqui para cá, tendência de alta e candles verdes predominantemente. Ok? Portanto, a partir desse momento, a tendência começou a ser de alta. Logicamente que nesse momento aqui, quando o preço estava aqui, a gente não tinha como saber como que seria. Mas aqui entra a leitura de topos e fundos. A partir do momento que o preço, esse topo for mais alto do que esse, a gente já consegue ter uma ideia de que provavelmente a tendência esteja se invertendo. Ok? Bom, como a tendência é de alta, no gráfico semanal nós também temos uma linha de tendência de queda que está bastante longe do preço chegar. Portanto, é provável, é bastante possível que o preço continue subindo até se aproximar da linha de tendência de alta. Não temos nenhum outro ponto de resistência importante no caminho e temos aproximadamente 500 pips até chegar lá em cima. Ok? É o que eu espero ao longo dessa semana, é por oportunidade de compra. Vamos ver o que mais. NZD-JPY. Estamos próximos de uma zona de resistência bastante importante. Ok? Zona de resistência aqui. Aqui foi resistência. Aqui também foi resistência. E é provável que dê para a gente alguma oportunidade de venda. Tivemos topo duplo do mesmo nível. Portanto, pode ser que isso mostre para a gente alguma oportunidade, alguma força por parte dos vendedores. E é basicamente o que eu espero essa semana. Ok? Um pouco de retração, talvez até um 38, talvez até esse nível. Não sabemos como o mercado vai se comportar. Mas o mercado ele sempre deixa dicas ou pistas para trás a respeito do que ele pretende fazer. Ok?
NZD-USD, estamos em uma zona de resistência bastante importante. É toda uma zona aqui, não é um número exato. Toda essa zona é bastante importante e o preço acabou de tocar nessa zona de resistência e pode ser que nos dê alguma oportunidade de venda. É o que eu espero para essa semana. No gráfico semanal nós temos essa linha de tendência de alta. E é muito provável que, caso o preço decida começar a cair, ele caia até tocar na linha de tendência para aqui ele tomar outra decisão. Ok? NZD-CHF, de forma similar aos outros pares que tem o dólar neozelandês, nós também estamos em uma zona de decisão. Ou seja, o preço fez esse movimento de alta e agora lateralidade. A gente vai poder ver em H4 perfeitamente o conceito de lateralidade do NZD. E esse é meu ponto principal. Caso aconteça o rompimento, seja para cima ou para baixo, da resistência ou do suporte, pode ser que venha nos dar alguma oportunidade de venda. Ou de compra, logicamente, se acontecer a continuação. Ok? NZD-CAD, a gente pode ver, sempre que você tiver dúvida, procure colocar uma linha no gráfico e você vai identificar com mais facilidade. Durante esse período nós tivemos tendência de alta, topos e fundos mais altos, e a cor predominante dos candles, verde. A partir daqui nós temos topos e fundos cada vez mais baixos, ok? E a cor predominante dos candles praticamente aí vermelha. Portanto, a tendência é de queda. E o que eu espero para essa semana é por alguma oportunidade de venda. Essa tendência de queda no gráfico de 1 hora, para quem tem interesse em fazer operações intraday, pode ser que seja uma coisa válida, talvez no rompimento desse ponto de suporte. Ok? GBP, NZD, vamos ver aqui para o gráfico semanal. Nós temos essa resistência, temos esse ponto de suporte e é provável que dê para a gente alguma oportunidade de compra, uma vez que o preço está levemente inclinado para cima. Ok? Pode ser que nos dê alguma oportunidade de compra. A direção, no meu ponto de vista, é de alta e o que eu espero essa semana é por oportunidades de compra. Também temos o GBP-CAD, que ele passou alguns dias. Deixa eu pegar aqui desde o começo. Gráfico semanal. O preço subiu, enfim, de forma muito interessante, movimentou bastante e depois entrou nessa lateralidade já há algumas semanas, alguns candles. No gráfico diário a gente pode ver claramente como ele tem se movimentado dentro desse pequeno range, ou movimento lateral, que a gente pode ver aqui. Na verdade, isso aqui nós podemos até definir como sendo um pequeno canal de queda. Ok? Aí fica melhor do que o range. A tendência é de queda e o que eu espero para essa semana é por oportunidades de venda. Ele deu uma oportunidade mais ou menos por aqui. Eu estou vendido nesse momento, minha posição está em mais ou menos 150 pips. No GBP-CAD, mais ou menos por aqui foi onde eu vendi, mais ou menos. Aí 150 pips está nesse momento. De qualquer forma, meu take profit está posicionado aqui embaixo e eu abri uma segunda posição para manter a longo prazo, uma vez que eu quero pegar a retração desse movimento de alta. Então eu abri uma posição um pouco maior para fechar aqui embaixo, abri uma posição um pouco maior para fechar aqui embaixo e outra posição menor, porque logicamente meu stop loss vai ser maior e take profit também vai ser maior, para fechar aqui no 61.8. Ok? Essa posição pode levar aí 2, 3, 4, 5, 6 meses para fechar. Meu take profit final é de 1.700 pips. Não sei se eu vou manter a posição até lá embaixo, mas nesse momento está em 150. Ok? GBP, AUD, lateralidade total, nós podemos ver no gráfico diário. Aqui foi resistência, resistência, suporte e suporte. Portanto, nós temos lateralidade e para essa semana eu só vou negociar esse par caso o preço toque na resistência ou no suporte dessa lateralidade. Caso isso não aconteça, eu estou totalmente de fora desse par. O ouro, nós tivemos aqui uma triangulação bastante interessante.
aqui dá pra gente traçar aqui o triângulo dessa forma, e nós aqui também, ok? O preço fez todo esse movimento de alta, e é provável que, ou seja, onde ele está agora é uma zona de resistência, e é provável que depois desse movimento de alta e agora nessa lateralidade nos dê talvez alguma oportunidade de venda. Para isso podemos entrar no gráfico de 1 hora e traçar a lateralidade ou o range aí. Acontecendo o rompimento do suporte ou da resistência pode nos dar alguma oportunidade de compra ou de venda. Já falei em outros vídeos, mas vou falar novamente, eu não negocio o ouro. Okay? Muito de vez em quando acontece alguma oportunidade muito específica, eu acabo entrando, mas isso é bastante raro de acontecer. E por último nós temos a prata, que fez todo esse movimento de alta. Temos aqui uma zona de suporte muito importante, aqui foi suporte, aqui toda uma zona de suporte, aqui foi suporte novamente, aqui foi suporte, o preço começou a subir, e agora deve estar próximo de 61,8. Deixa eu dar uma olhada na Fibonacci para mim ver qual é o preço. Bom, tocou em 61,8, a gente pode ver claramente, ok? E a gente pode ver a lateralidade no gráfico de 1 hora. Acontecendo o rompimento aqui desse ponto de suporte, por exemplo, pode ser que nos dê alguma oportunidade de venda. Esse é o ponto principal de interesse, acredito eu, para essa semana, e que pode dar para a gente alguma oportunidade. De qualquer forma, eu também não negocio a prata, apenas para que você tenha aí um parâmetro caso você deseje negociar esse ativo. Certo? Bom, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar do novo site. Muitos alunos ainda não se cadastraram no novo site, portanto, eu peço que você faça isso, você se cadastre no novo site para que você possa ter acesso ao novo site, aos novos conteúdos, ao novo fórum, todas as novas ferramentas que foram disponibilizadas. Caso você não conheça, vou deixar aqui para você o link do novo site. Esse aí é o link do novo site, também vai estar na descrição desse vídeo, onde você vai poder entrar e ver. Se você é aluno de qualquer um dos cursos de Área FX Online, por favor, faça o seu cadastro no seu curso, ou seja, o curso que você tem acesso, e selecione em pagar com PayPal. Logicamente, se você já é aluno, você não precisa pagar, mas essa é uma forma que o sistema reconhece o seu cadastro. Portanto, é preciso que você faça e que você clique no botão de finalizar pagamento do PayPal. Não precisa pagar, mas tem que fazer dessa forma. Ok? Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode entrar em contato comigo. Estou à disposição. Um grande abraço, fique com Deus, uma ótima semana a todos e até mais.